para todos os coordenadores sindicais, não só os coordenadores de finanças, e também para o Conselho Fiscal, um relatório com os índices do coeficiente de liquidez, os últimos 12. Porque eu acho que todo mundo com essa informação vai refletir, analisar com mais propriedade, vai fazer mais minúcias para que todas as iniciativas estejam a contento para que o índice de liquidez sempre fique por volta de preferência acima, né? Porque com um bom time é bom no ataque e bom na defesa. Ok? Só para esclarecer para o pessoal que é o índice de liquidez. Ok. O índice de liquidez, gente, é a divisão do ativo circulante do passivo circulante. É o quê? É o liquidez, né? É dinheiro, é caixa, é o que, é que a gente pode transformar em dinheiro de forma mais rápida, né? Então o índice da gente diminuiu porque a gente, né, o passivo circulante a gente usou muito mais do que o ativo circulante em virtude da maior greve do judiciário em 2015. O nosso próximo item é o seguro de vida. Só um minuto. Esse ficou sendo nossa primeira ressalva. É só você, acho que não colocou essa situação, em que essa questão do índice de liquidez, que é exatamente o ativo circulante, a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, que é algo muito importante para o dia a dia financeiro da organização, passou a ser nossa primeira ressalva. Só isso aí. Aí eu gostaria até de acrescentar também que, eu até perguntei a Sara ontem, é a primeira vez que o Conselho sugere que esse relatório seja apresentado e eu acho esse dado extremamente importante. Agora, os outros itens eu vou ler porque tem um pouco mais de detalhes e eu gostaria de não esquecer de nenhum. Um deles é o seguro de vida que foi contratado pela atual coordenadoria sindical. Foi contratado em outubro de 2015, seguro coletivo de vida junto à empresa MetLife. Acredito que quase todos já devam ter recebido o cartãozinho. Para amparar os filiados, concedendo a cada beneficiado apólice no montante de R$5.000. Tal contrato, ele tem como parâmetro o número mensal de filiados e está na média de R$ 2,80 por filiado segurado. Aparentemente, esse valor é irrisório, insignificante. Entretanto, se a gente considerar o exercício anual, o montante equivalerá a R$150.000. O Conselho Fiscal ele entende que a decisão de contratar e oferecer tal benefício é uma questão política, cabendo à direção do sindicato fazer o direcionamento mais eficiente e efetivo de seus recursos financeiros. Entretanto, nós gostaríamos de salientar à categoria o custo-benefício dessa contratação. A gente, no Conselho Fiscal, não considera esse custo-benefício razoável. Uma despesa dessa ordem deve, no entendimento do Conselho Fiscal, ser precedida de cotação de mercado com pelo menos 3 prestadores de serviço similar antes da formalização do contrato, e isso não foi realizado. Importante considerar também que se houver um aumento do número de filiados, a seguradora vai ter um aumento no valor que ela percebe. Entretanto, nenhum filiado vai ter nenhuma vantagem a mais. Isso não foi negociado. Considerando ainda a projeção do gasto anual de R$150.000, o Conselho Fiscal entende que esse numerário poderia ser utilizado de outra forma. Em um investimento patrimonial, por exemplo. Tal investimento, se aplicado, por exemplo, em imóvel, permanecerá como patrimônio da entidade, enquanto que o recurso dispendido para a seguradora se esvai. São poucas pessoas em um ano que são beneficiadas com esse seguro. Além disso, tendo em vista o valor anual significativo, o Conselho considera relevante consulta prévia da categoria. Nós consideramos que todo valor significativo, seja para a compra de qualquer bem, seja para a prestação de qualquer serviço,
a categoria seja consultada previamente. Por fim, o Conselho Fiscal ele entende que melhor seria a coordenadoria fazer um convênio com uma seguradora. E caso o filiado queira, ele que fixe a forma que ele quer esse seguro. Mas não que o sindicato contrate uma seguradora. Esse é o nosso posicionamento. Nós gostaríamos de informar também que, assim que o Conselho Fiscal teve conhecimento, porque normalmente tudo acontece, a coordenadoria decide, depois de um tempo a Sara recebe a documentação, ela faz todos os procedimentos necessários e o Conselho Fiscal tem notícia depois. Nós temos notícia um pouco atrasada de tudo que já aconteceu. Então, assim que nós tivemos conhecimento da contratação dessa seguradora, foi expedido ofício para a coordenadoria, sugerindo a suspensão imediata. Tendo em vista que o contrato persiste, o Conselho Fiscal sugere à AGO que vote pela suspensão do contrato e que o Citraeng tenha não uma contratação, mas sim um convênio, ok? Um outro item que queremos abordar foi a aquisição de um veículo pela atual coordenadoria. Primeiramente, eu gostaria de salientar que o projeto Pé na Estrada, ele é louvável para atender os nossos colegas que ficam no interior do nosso vasto estado. E, inclusive, também gostaria de ressaltar que a atual gestão é a campeã no Pé na Estrada. Esse projeto já existia anteriormente, entretanto, as coordenadorias anteriores, elas abrangiam os polos principais da Justiça Federal, TRE e TRT. Essa não, ela tem ido em cada cantinho, principalmente a Justiça Federal, normalmente ela está em polos mais importantes, o TRT, mas o TRE não, ele fica um pouco mais afastado, e ela tem ido praticamente em todos os locais. Isso é um fato relevante que o Conselho também reconhece e parabeniza. Agora, com relação à aquisição do carro, ele foi adquirido em 11 de dezembro de 2015. É um veículo Hilux CD 4x4, SRV, AT, LP, 2014, modelo 2015, diesel. O custo desse veículo foi de R$ 128 mil. Instado a manifestar a respeito dos motivos que levaram à escolha deste veículo e sobre a elaboração da cotação para aquisição de tal modelo, a coordenadoria sindical apresentou documentos com data posterior à nossa solicitação. Então, nós inferimos que para a compra desse veículo não houve uma cotação. E o Conselho Fiscal ele entende que toda compra e toda contratação deva ser precedida de pesquisa com pelo menos 3 empresas similares e com os mesmos parâmetros. Outro ponto a se considerar é que, após a aquisição do veículo, verificou-se que o veículo não adentra no Citraeng. A dimensão dele é maior que a entrada. Então, com isso, surgiu uma nova despesa. É necessário pagar estacionamento, que fica aqui perto, mas é uma despesa, né? É cerca de R$ 250 mensais, mas juntando de grão em grão a galinha de papo e esvazia também, né? Nós ponderamos também que o veículo adquirido, ele custa mais que o dobro do modelo do veículo Doblô, que é um outro veículo que o Citraeng possui. Tendo sido verificado o preço médio, isso foi uma consulta que nós fizemos na tabela FIPE para o modelo Doblô Essence 1.8 Flex, o top dos Doblôs. Nós mencionamos assim, os projetos Pé na Estradas anteriores, eles eram realizados com o Doblô. De todo exposto,
por este item, o Conselho Fiscal entende que o recurso ele teria sido melhor aplicado com a aquisição de outro veículo. O Conselho Fiscal entende também que a coordenadoria sindical, como mencionei, deve fazer registro de todas as cotações com os mesmos parâmetros, sempre que haja o alto valor. Além disso, mais uma vez, nós consideramos que a categoria mineira poderia ter sido consultada previamente. Nós consideramos, e isso é reiterado, nós consideramos valores altos. A categoria deve ser consultada previamente e a pesquisa, as cotações devem ser realizadas com pelo menos 3 e elas devem ser mantidas, devem ser expressas. Outro item é o Backup Bus. O Backup Bus é aquela publicação nos ônibus e essa publicidade ela foi aprovada numa AGE que foi realizada em frente à Justiça Federal, na Alves Cabral, no dia 8 de julho de 2015. O que a gente gostaria de salientar é que para a contratação desse serviço foi realizada apenas uma pesquisa por telefone, conforme um documento nos apresentado. E mais uma vez, tendo em vista um montante significativo, cerca de R$ 58.495, o Conselho sugere mais uma vez os mesmos moldes. Pesquisa com pelo menos 3, manter os registros, etc. E sempre observando os mesmos parâmetros, é claro. Um outro detalhe que nós sugerimos é que se o Conselho Fiscal sugere, nos casos de aprovação pela categoria, como aqui no caso, a categoria na AGE de greve, onde está presente filiado e não filiado, foi aprovado. Mas a gente gostaria de que fosse fixado um determinado valor e que, no caso de realizadas as pesquisas, esse valor seja ultrapassado, seja novamente consultada a categoria para que ela decida. Outro item são os gastos com atividade de divulgação, mobilização e eventos. Tendo em vista que no exercício de 2015 houve gastos relativamente a essas atividades de divulgação no montante de R$ 440.069,22 e que os gastos relativos à mobilização e eventos totalizou R$ 1.179.330,68, o Conselho Fiscal sugere que, independentemente do momento vivenciado, independentemente do calor da greve que a categoria esteja vivenciando, todos os coordenadores sindicais, e principalmente os coordenadores da finança, acompanhem minuciosamente os gastos para que seja realizada a contento a adequação necessária com relação à quantidade ou tipo que seja contratado ou adquirido. Tudo para visar a saúde financeira do sindicato. Sem que haja, entretanto, diminuição da qualidade do que é oferecido para o filiado, que, afinal de contas, somos nós que contribuímos mensalmente para que o sindicato fique de pé. Os membros do Conselho Fiscal dessa gestão recomendam, como já afirmei, só um minutinho, recomendam por unanimidade que a direção bem exerça atividade finalística, cujo objetivo, bem definido pelo Estatuto, é de unir a categoria, defender os direitos e interesses dos sindicalizados, tendo cuidado para que futuras aquisições de bens ou prestações de serviços sejam precedidas de pesquisas, cotações, independentemente do momento vivenciado pela categoria, considerando o impacto que essas decisões possam trazer para todo o conjunto de servidores do Poder Judiciário da União. O Conselho Fiscal recomenda a aprovação parcial
das contas do exercício financeiro de 2015 com 4 ressalvas. Número 1, ausência de cotação prévia relativamente à aquisição do bem alto, carro. Número 2, o tipo, modelo, dimensão do veículo adquirido, considerando que outros veículos poderiam ter sido adquiridos com valor bem menor e, ao mesmo tempo, atenderiam às necessidades relativamente à segurança, conforto, resistência, manutenção, capacidade de passageiros e de carga. Não sei se eu comentei que com esse valor daria para comprar 2 Doblôs e sobraria um pouquinho mais. A terceira ressalva é a ausência de cotação prévia relativa à contratação de prestador de serviço de seguro de vida. A seguradora ofereceu, foi acatado e não foi feita outra pesquisa. E também não houve consulta à categoria. E a ressalva número 4 é a ausência de cotação prévia relativamente à contratação da publicidade do Backup Bus. Passamos a palavra para a Gê. Ok. Eu vou deixar o Backbus, o Alexandre falar, eu vou falar dos outros temas. Só queria fazer uma ressalva com o Backbus. Até hoje, tem ônibus rodando em Belo Horizonte com a propaganda. Então a gente paga no momento, mas enquanto eles não trocarem a propaganda, sai rodando. Mês passado, mesmo eu vi aqui perto do sindicato, indo para casa, a nossa propaganda do Backbus. Então é quase que uma propaganda permanente enquanto não se troca, né? Então se a gente for diluir isso no tempo e no espaço, bom, aí fica a critério dos contadores, né? Já que ele tocou no assunto, realmente não deu para fazer essa aprovação. Foi numa assembleia, né, uma assembleia na faixa de 1.000 pessoas também, que a média na greve, nas assembleias aqui na capital, estava em torno de 1.000, né, 900, 1.000 pessoas, né? E a gente aprovou a questão da TV, né, e do Backbus. O do Backbus, né, como foi mencionado pelo Conselho Fiscal, realmente não deu para fazer as cotações. Por quê? Porque para você pegar um ônibus para determinado bairro aqui em BH, só tem um ônibus circulando. Então não dá para fazer cotação, porque a gente não tem 3 linhas, às vezes, circulando no mesmo bairro, só tinha um ônibus. Então a gente teve essa dificuldade e a gente passa para o Conselho Fiscal essa informação, entendeu? A cotação a gente não fez, mas foi por esse motivo, a de ônibus, tá? Então esse é o esclarecimento. Espero até que o Conselho Fiscal compreenda a questão da cotação. Lembro que o Brand estava nessa assembleia também, do Backbus, né? E aprovou junto com a gente a deliberação do Backbus. E que eu queria dizer para você o seguinte, e peço para a Assembleia também aprovar sem ressalva essa questão não com ressalva, mas sem ressalva essa questão do Backbus, só por esse motivo, pelo motivo que não tinha cotação, tá? Porque só passavam 11 em determinados bairros, não passa 2, 3. Em nenhum lugar, né? Era isso. Obrigado. Bom, eu vou começar pelo seguro de vida, certo? Não procede a informação que não foi feita cotação com o outro local. Pode ser que não tenha sido passada a informação para vocês, mas nós pedimos ao Banco do Brasil que fizesse essa cotação também. Só que o seguro de vida é um produto diferenciado, porque ele atinge os filiados até os 70 anos, sendo que todos os outros produtos disponíveis do mercado só vão até 65 anos. E a nossa intenção ao contratar esse seguro era abranger o maior número possível de filiados. Então, como ele é um produto diferenciado, daí a nossa intenção de contratar esse seguro, certo? Deixar essa ressalva. O valor pago é R$ 2,86 por pessoa, não é descontado da pessoa. Só que o nosso contrato, a partir do momento que a seguradora consegue um seguro maior do filiado, nós deixamos de pagar esse valor. Então a tendência é que no tempo nós deixemos de pagar esse seguro, certo? Mas logicamente isso depende do empenho da empresa e do interesse do filiado, certo?
É só um agrado que a gente dá ao filiado. Agora, o que foi proposto aqui pelo Conselho Fiscal, de se colocar isso em discussão, bom, se vamos colocar em discussão, não temos nenhum problema com isso. Só que, aí eu colocaria em discussão também a questão das massagens terapêuticas, porque é o dobro do valor mensal. Nós temos um gasto de quase R$300 mil por ano e nós não atendemos nem 10% dos nossos filiados. E lembro também que nossa gestão, logo no início, tentou encerrar essas massagens terapêuticas, só que houve quase um levante, especialmente da parte do TRE, nós fomos quase lixados em assembleias nas ruas. Então, assim, a nossa administração tende a criar coisas que favoreçam a vida do filiado, que amparem o filiado em qualquer momento da sua vida. A gente não quer fazer como o governo federal, tirar direitos, a gente quer criar direitos. Agora, se R$ 2,86 por pessoa é um valor que é impagável, bom, aí fica a critério de vocês, né? Um esclarecimento antes de... um esclarecimento dele. A duração do contrato é anual, é indeterminado? Eu não... Anual. Anual, sujeito à renovação. Sujeito à renovação. Obrigado. Deixa eu fazer um comentário antes. Aqui. Que é da mesma pauta. Em relação à questão do contrato de seguro de vida e a ressalva que ela colocou, foi até tema de deliberação nas nossas reuniões de direção sobre essa questão de limitação de valor que ficaria a critério discricionário da nossa administração fazer contratações e tudo mais. Eu, particularmente, sempre oriento que nós façamos estudos prévios com o nosso setor jurídico para pareceres daquilo que a gente pode ou não pode fazer em termos estatutários. Então, o estatuto nos dá uma margem de administração que não coloca a ressalva em relação a esses valores. Então, eu sugiro até que numa reforma estatutária, para que a categoria de fato decida, a gente faça um estudo disso sobre a questão de valor limitado, porque é tão subjetivo que eu considero, por exemplo, R$ 2,89 por filiado um ganho muito grande. Eu considero, mas às vezes o meu colega não entende dessa forma. Então, a gente, como quer colocar a máquina eficiente, né? Vamos rodar, vamos fazer um bom contrato aqui, isso aqui vai ser unanimidade. Já atendemos pessoas já que tiveram falecimento, né? 5 falecimentos, nós já pagamos o seguro e tal. Então é uma coisa que foi de boa intenção. Agora, realmente, a questão da ressalva no valor de limitação, eu acho que tem que ter reforma estatutária, porque a gente está dentro de uma margem discricionária estatutária para poder gerir os recursos, né, na administração do patrimônio e dos investimentos. Exatamente, aproveitando, um dos integrantes da reforma estatutária, isso pode ser encaminhado via e-mail para a reforma do estatuto, né, para poder limitar. Não há problema nenhum. Pedindo para vocês mandarem sugestões. Entendeu? Nós temos 2 integrantes aqui da Comissão de Reforma do Estatuto. Nós já recebemos proposta, quando houve uma discussão sobre questão de doação, de que não houvesse doação nenhuma. Eu encaminhei a nossa filial, falou, remeta essa proposta para a reforma do Estatuto. Não há problema, vamos discutir o que for para discutir aqui. Não há nenhum problema com relação a discutir essas questões. Luciano. Eu não sei se seria possível, até o Conselho, a gente, se ele vir que vai atingir todos os sindicalizados, a gente levar essa questão, mas que ela seja colocada assim, previamente no edital, né? O cancelamento desse seguro, né? Em vez de a gente decidir aqui. Não foi isso que você pediu? Eu não vejo problema com relação a isso. Se for deliberado aqui pela GEO, a gente pode colocar uma GE específica para tratar do assunto. Mas aí eu insisto, se for tratar desse gasto, nós vamos tratar do gasto também da massagem terapêutica. Que são gastos altos que realmente impactam na... Mas não, isso não foi... Nós estamos tomando uma ciência disso aqui agora, entendeu? Não foi pautado pelo Conselho. Ela sugeriu que aqui fosse definido sobre isso. A gente está tomando conhecimento disso agora. Pessoal, questão de ordem aqui, tem muita gente querendo falar. Então eu vou abrir esse microfone. Não, ela está falando. Não, é só a nossa contraditória. Eu vou levantar porque
Gente, com relação às massagens aqui que o Igor falou, eu tenho aquela ressalva de prudência em relação a questões de desfiliação. Tá? A minha preocupação é o seguinte, nós temos um percentual que pode ser reduzido, que está sendo atingido, mas 10% de 5 mil são quantos? Então, você tem um decréscimo financeiro e como nós recebemos aqui um troféu pela elevação de filiados, que é um troféu que eu acho que é para todos nós, para fortalecer o sindicato, e me lembro até que posicionamentos antagônicos, eu me lembro aqui que Rosilene, por acaso, ela trabalhou pela filiação. O grupo dos técnicos trabalhou por uma filiação em massa. Então, eles ajudaram a gente também no projeto de filiação. Dá acesso que é de cega, né? Então, a gente fica temeroso de tomar medidas que podem parecer morais, né? Não, vamos tirar porque isso aqui atende, e depois perder um grande grupo de filiados, né? Então, é complicado. Eu discordo de retirar direitos. Na verdade, a gente briga por não retrocessos sociais, não retirada de direito. Então, se a gente conseguiu manter, e tem superávit, se não fosse a questão da greve, nós estamos mantendo, qualquer programa que venha somar, até para manter filiado. Já teve filiado querendo desfiliar aqui, que eu falei assim, pô, você já pensou onde você vai conseguir um jurídico que faz processo legislativo, que faz minuta de projeto de lei, minuta de projeto de emenda constitucional, para trabalhar para toda categoria, um jurídico que faz sustentações orais aí extraordinárias. Então, a gente prega para o cara, olha, você já viu a quantidade de convênio que você tem, e aí você tem barganha para o cara permanecer filiado. Entendeu? Então, quanto mais recursos você tem, por exemplo, nós temos a proposta que o Brandi até falou, que não concorda, a questão de cursos e tudo mais, eu acho que quanto mais a agregação de valores para o sindicato, maior permanência do pessoal, porque ele pensa, pô, eu vou deixar de contribuir R$60, mas eu vou perder esse direito, né? Então, por isso que eu acho que não se deva cortar direitos, não. Só uma observação aqui, pedir licença a Lívia. Não seria o caso de nós votarmos o parecer do Conselho Fiscal, até pelo adiantar da hora? Eu também acho que é só um esclarecimento. O Conselho Fiscal passa o parecer e a direção do sindicato sempre dá o contraditório, responde, entendeu? Então isso é comum, entendeu? Eu participo eu participo de outros conselhos também, não aqui do Citraim. É porque essa contradita, tá, ela já deveria ter sido apresentada antes na informação do Conselho Fiscal. É assim que normalmente mas as essa informação está apresentando agora. Joga para a Assembleia. Votar. Tem uma questão de ordem. É por isso que eu estou querendo. Questão de ordem. Fazer abrir as inscrições. Nós temos o direito, primeiro, a questão de ordem vai justamente no sentido, né? Depois vocês aí que estão assistindo, eu não manifestei meu pensamento aqui contra o pensamento dele aqui. Entendeu? Com relação que, inclusive, o nosso amigo aqui já rebateu um pouco dentro daquilo que eu pensei. Então, eu queria falar antes de qualquer outra coisa aqui. Deixa eu só terminar então a questão do veículo. Questão de ordem. Qual que é a questão de ordem? Que seja a coisa, porque eu acho que o debate, antes de votar, ele é saudável e tem que ser feito. Né? Agora, o problema da demora no debate é a questão de organizar o debate. Então tem que ter tempo definido, tem que ter inscrição, inclusive a própria resposta do sindicato, que o sindicato tem que dar resposta sim, porque houve somente uma apresentação técnica no início, dada por uma funcionária do sindicato, foi uma apresentação técnica, né? Então, em relação ao que o Conselho Fiscal disse, o sindicato tem que ter direito de dar resposta sim, mas tudo vai definir um tempo e organizado para a gente agilizar tudo bem. Então, olha, Se fizer mais 5 minutos, eu encerro aqui. A mesa está abrindo as inscrições, tá ok? Então as inscrições estão abertas. Bom, já foi falado sobre seguro de vida, então acredito que não há adulto não só. As inscrições estão abertas. Gostaria de saber quem quer falar sobre o tema, né? Seguro de vida. Só seguro de vida? Não é sobre tudo? Calma. Vamos pontuar que é sobre tudo? Vamos levantar sobre tudo? Seguro de vida e todos os temas então. Então vamos lá. Gerson. Só seguro de vida. Gerson. Sem mais. Poderia concluir o... Sim, deixa ele... Quem mais? Adriano. Cautela.
Eliana levantou. Eu não sou o primeiro. Eu perguntei, você não falou. Estou falando de hora. Tá bom. Mas vai ter prioridade mesmo. Quem mais? Tem o Gerson, tem o Canguçu, tem a Adriana, tem a Eliane, tem a Dilma. Tem mais? Moisés. Claro. Tem mais gente. Quem mais? Moisés. Rafinha. Eu estou me inscrevendo também. Podemos encerrar as inscrições? Podemos encerrar as inscrições? Tem 9 inscritos. Então tá, vamos estipular um tempo para cada um. 3 minutos. 3 minutos? 2. Olha, 3 minutos. respeitando. É claro. Eu vou marcar aqui no relógio. Nossa, porque senão... Aqui, ó. 2 minutos. Quando conclui, conclui. Estou concluindo, estou concluindo. 2 minutos? 2. Pode perseguir então o Igor aqui? Tem que seguir a hora. Eu sou da diretoria, eu tenho que dar as explicações para o Conselho Fiscal. Estou tentando fazer isso. Me permitirem. Alexandre, embora, só uma coisa, embora às vezes não seja muito, a gente tem uma tradição de flexibilidade, eu acho que seja 2 ou seja 3 minutos, até a minha opinião que seria 3, mas que seria uma rígida, né? Claro. Deixa eu ver se o meu cronômetro está funcionando. O celular ficou pronto. O cara tá amarrando a lista ali. Pega esse iPhone aí, Esse relógio aqui. Eu devo lembrar que tem um planejamento estratégico para apresentar, gente. Então o tempo está correndo contra a gente. E já são 9h30 da noite. Espero que ninguém queira ir embora para casa meia-noite. responder agora. Alguém tem relógio aí para me ajudar aí? Controlar o tempo aqui. É porque 2 minutos. O celular tem. Bom, continuando aqui, enquanto resolve isso, a questão do veículo. A questão do veículo foi levantada aqui pelo Conselho Fiscal. Não, eu vou continuar, depois vocês resolvem isso, gente, que o tempo está correndo. Eu tenho que explicar aqui para vocês a questão do veículo. Foi levantado pela direção que haveria necessidade de adquirir um veículo. Foi indicado que fosse um veículo, Sandro, me lembra o nome? A Duster Amarok, né? Amarok, isso, em torno de 70 mil. Só que o operador Acelera, ele deu a ideia de comprar um carro maior, no caso a Hilux, que é um carro mais potente, é um carro que não dá problema de mecânica, é um motor diesel, né? É motor para mais de 1 milhão de quilômetros, né? Estrada de chão, extremamente confortável, extremamente seguro, ou seja, visando a segurança e valor de revenda alto, ou seja, é um investimento em cima de rodas. Então, se qualquer problema acontecesse que bloqueasse as nossas contas, só de vender o veículo já seria possível pagar a folha de pagamento do mês. Então, é um investimento sobre rodas, é algo que não perde valor como um carro comum. Todo mundo sabe disso. É um veículo de alta revenda, de alta capacidade, sabe assim, ele só tem qualidades. A questão dele não poder entrar aqui, ele entra, só que essa rua, ela é muito complicada de entrar. Eu com o meu carro Honda aqui, eu já arranhei esse carro umas 2, 3 vezes já. Então assim, ninguém aqui é motorista profissional. Então já arranharam a picape 2 vezes, e nós mandamos consertar. Falei, ó, eu opto por colocar na garagem, nem que seja um custo mensal, para não danificar o nosso patrimônio. Então é questão de patrimônio. E não é nenhuma, nem 2 vezes que tem gente parada na nossa garagem aqui, que você não consegue fazer manobra. 30 segundos. Tá? É o ponto de ônibus. Eu estou explicando a questão da direção. Então, por favor. Tá? A questão de ser levantado o valor. O valor de mercado foi levantado pelo Celera, sim. Só que ele esqueceu de imprimir. A gente tem que levar em conta que ele tem 82 anos. Tem hora que ele vai esquecer as coisas. Agora, a tabela FIP, ela é permanente. Se eu tirar hoje, eu tirar daqui a 6 meses, vai estar o mesmo valor. E nós compramos por um valor inferior à tabela FIP. E ainda ganhamos um jogo de 4 pneus novos.
Nós fizemos tudo no melhor interesse da administração, no melhor interesse da categoria. Comprar um veículo de alto valor de revenda por um valor abaixo do valor de mercado. Tá, sabe? Tá. Bom, era isso que eu tinha a falar a respeito do veículo, tá? Obrigado a todos. Não, eu só quero falar o seguinte. Oi? Pode. Eu só quero dizer o seguinte, o Igor colocou, com relação ao seguro, colocou a condição da massagem, que se não puder fazer um seguro, tem que acabar com massagem. Eu sou uma pessoa que eu sei que existe massagem, e eu nunca fiz, mas defendo ela porque a massagem, ela traz saúde para o servidor, então ela é importantíssima. Agora, o seguro, esse seguro de vida que foi feito rapidamente, sem dar informação a gente, inclusive nós fizemos um requerimento, no momento não tivemos nem resposta da diretoria. Um seguro como esse, que a Eliane já acabou de dizer que 150 por ano dá para comprar todo ano um veículo. Eu, por exemplo, eu dispenso esse seguro, que se minha família não tiver dinheiro para poder pagar um caixão para mim de 5 mil, eu dispenso esse seguro só beneficia a seguradora, isso foi feito rapidamente, que leva até a conclusão que a gente pode desconfiar disso, porque nós fizemos um requerimento e não tivemos resposta. Só isso que eu queria dizer. Gerson. Boa noite a todos. Não entendi. Esclarecimento? Não. É porque eu falei que inicial. Tá. Perfeito. Obrigado. Boa noite a todos. Atuo na Justiça Federal, São Sebastião do Paraíso, companheiro de vocês. Queria colocar com relação ao seguro, o seguinte, acho que realmente, em parte, acato as considerações e análises do Conselho Fiscal, que foi bastante proficiente nessa questão, em várias outras também. Apenas faço uma ressalva me valendo do direito ambiental para o princípio da precaução. Adotar o princípio da precaução antes de qualquer decisão no sentido de repelir essa contratação, tendo em vista que esse contrato já está em exercício, já foi utilizado, me parece, por cinco filiados ou parentes de filiados em razão de infortúnio, colocasse, submetesse previamente agora a Assembleia a eventual rescisão desse contrato. Era essa a minha colocação. Seguindo até a própria inspiração do Conselho com relação a avaliações prévias. Obrigado. Boa noite, gente. O que eu quero ressaltar é sobre o problema do seguro em relação às massagens, que eu só vou reforçar em relação ao que o Alan falou. Que não tenha nada a ver você retirar o seguro em detrimento das massagens. Claro que não. Você tem que ver que as massagens, elas já vêm aí há longo tempo. Estão aprovadas porque retira a tensão do servidor, isso. Melhora Então, a minha colocação que já foi reforçada aqui, né, pelo Alan, e com relação aos valores, eu acho que tem que ser sempre colocado em assembleia sim. A assembleia decidindo, fica resolvido em relação ao Conselho Fiscal e em relação à própria diretoria, qualquer valor que seja.
E aí, eu não sei se vai colocar, que seria colocado agora o problema do seguro, que eu vim também para falar sobre o seguro, é que realmente houve o benefício, porque foi até uma coisa interessante. Quando foi aprovado e quando começou a validade, né, do seguro, a Cássia, ligando para uma servidora aposentada, primeira que usou, nossa, infelizmente, ela foi ligar para conversar com ela, acho que até sobre o seguro mesmo, sobre a pólice, e a irmã dela falou que ela tinha acabado de falecer. Então foi a primeira filiada e aposentada que usou. Então a gente tem que refletir na utilidade, né? Agora os contratempos que houve, não ter falado essas coisas, já que você usou, tá, obrigada. Continuar, eu acho assim. Bom, gente, a próxima é a Rosilene. Boa noite a todos. É o seguinte, com relação a essa questão de seguro de vida, o que eu penso? Foi colocado de até constar valores no estatuto. A princípio não concordo em definir valores de autonomia da diretoria num estatuto. Eu acho que a categoria tem que ser consultada, né, via assembleia, sobre gastos altos que a diretoria decide fazer, ou que se estabeleça, então, um regimento interno, mas não colocar isso no estatuto. Esse é o primeiro ponto. Com relação à questão, eu gostaria de lembrar a todos que nós, servidores públicos, recebemos auxílio funeral. Se você falecer, a gente não sabe disso, porque a gente está vivo, mas eu já paguei, né, quando eu trabalhava na SOF, no controle interno, a gente vê, quando o servidor falece, ele recebe um auxílio funeral. No TRE, assim, eu não sei nos outros órgãos, acredito que seja, né, o valor do salário. Tá? Então, quer dizer, isso vai cobrir aí gasto com caixão, que foi, não é um percentual, é o salário do servidor que é pago para ele, ok? E essa questão de ser consultado, sim, em assembleia. O seguro de vida parece que a definição aí foi dada pela diretoria. A gente tem que pensar que, claro, que tudo foi de boa fé, né? Com certeza, a diretoria não fez um seguro de vida aí com má intenção, foi para nos beneficiar. Só que aqui cabe que aquela categoria seja consultada via o valor aí de 150 mil, que é um gasto alto. Então, que a categoria seja chamada assim, acho que aqui não é um momento propício, porque isso não constou na ata da convocatória, né, apesar de que o Conselho Fiscal está apresentando isso aqui, a gente está entendendo, mas a categoria não foi chamada para decidir, já que recebeu esses seguro de vida, que acabe de um dia para a noite. Então, que seja avisado com antecedência. E a questão que o Igor colocou, acho relevante essa questão do custo-benefício da massagem, então que se coloque na mesma assembleia as duas coisas, que a categoria seja informada. Realmente, do dia para a noite, o servidor lá do TRE, eu nunca fiz a massagem lá, o servidor que está acostumado, que aquilo beneficia, né? Então que seja chamado sempre a categoria para definir a questão dos gastos. Só um esclarecimento, o auxílio funeral foi revogado, tá? O auxílio funeral foi revogado, infelizmente. Ah, foi revogado? Foi. Artigo 5º da Lei 9.717. Foi em 98. 98. É porque eu lembrei que no regime geral de previdência já tinha sido revogado há muito tempo. Aí eu vim consultar aqui, porque no regime próprio também foi revogado, da 812 pela Lei 9.717 de 98. Artigo 5º. Uai. Tá pagando. Uai. Então tá bom. Uma vez que eu não trabalho Minha pergunta é para o Conselho, né? O Conselho fez as mesmas críticas em relação à contratação do seguro e do veículo, o de 128 mil. E ao final sugeriu o desfazimento do negócio do seguro. E em relação ao veículo, não fez essa sugestão. Não sei se o Conselho agradou-se do veículo, apesar das ressalvas que foram feitas em relação à forma de aquisição. Eu gostaria de esclarecer essa questão da seguinte maneira. Inclusive, eu particularmente estive conversando com o Marcos sobre isso. Eu falei assim, olha, isso não vejo problema nisso. Pode-se vender o carro e
comprar outro Globo, né? Então, eu sinceramente, eu acho complicado manter esse carro, exatamente porque o valor é significativo, né, de um carro numa categoria sindical, que você não consegue nem envelopar. Se você envelopar um carro desse, eu acho que não vai pegar muito bem uma Hilux andando aí com a marca do Citroën. Eu acho, isso é a minha visão, né, a minha. Aí tem essa questão que ele levantou, falou que viajar sem conforto, foi até no Conselho Fiscal, é péssimo e tal. Olha, não é tão ruim viajar no Adoblô, né? E também, hoje, passagem aérea está muito barato. Fica mais barato que você gastar com o carro. Você pega um avião aqui e vai para um polo desse e aluga o carro, se for o caso, né? Porque um carro tem despesa de imposto, tem seguro, tem uma série de coisas, né? Então, o Conselho foi muito claro no seu parecer, né? Ele está muito claro no parecer, ele está colocando uma ressalva com esse carro. Agora, isso que você levantou, Moisés, realmente, né, não foi escrito. Mas isso pode ser resolvido dessa forma. Olha, suspende o carro, vende, compra outro, né, que não quer viajar de novo, ou vai de avião, né? Porque está barato a passagem aérea, né? Para você ir para um polo e fica muito... porque tem que levar isso, tem que levar aquilo. Então vai no Doblô, né? Se tem que levar, vai no Doblô, né? Isso já era feito assim. Então tá, é um esclarecimento, não sei se atendeu, entendeu? Sim. Próximo. Agora Davi. Tá. Gente, apesar de ser ano eleitoral hoje do sindicato, né, eu fico muito à vontade para falar, porque não me situo, né, hoje nem como situação, nem como oposição, né, então posso opinar tranquilamente. Eu acho o seguinte, eu acho que o Conselho Fiscal fez várias sugestões válidas, né, e legais para serem adotadas. Mas uma coisa é que faça sugestões, que a gente até aprove algumas sugestões para o futuro. Outra coisa, as ressalvas, na verdade, como foi colocado pelo próprio Conselho Fiscal, seria aprovar parcialmente as contas, ou seja, no momento que a gente está votando a regularidade das contas, a gente estaria votando pela regularidade parcial das contas. E eu acho que aí não é correto, porque eu acho que as contas estão regulares. Eu creio o seguinte, que o ideal de fato é que no momento que a gente adquire ou faz qualquer convênio, que haja uma assembleia antes e que tudo seja votado pela cada categoria. Eu creio que isso é ideal, é uma boa sugestão. Agora, não dá para, quando não há uma assembleia marcada por um outro motivo, às vezes cada decisão não dá para chamar uma assembleia específica. Por quê? Porque seria uma formalidade, né? Se a gente, por exemplo, chamasse uma assembleia específica para votar a questão, por exemplo, de um convênio desses, na verdade o sindicato tem vários convênios, né? Esse convênio com a seguradora é um entre vários, né? Então, entre as assembleias, em alguns casos, eu creio que a diretoria tem que ter certa autonomia, porque senão a gente perde agilidade, né? O sindicato tem que ter certa agilidade, para isso a gente tem uma diretoria, né, executiva, né? Então, o valor total pode parecer muito, mas R$ 2,38 por pessoa, eu não creio que tenha sido uma decisão errada. E quanto à questão do patrimônio, da relação entre ativo e passivo, eu creio que o próprio patrimônio também é para ser utilizado. Nós não investimos por investir para ir acumulando dinheiro. O sindicato não tem fins lucrativos. Evidentemente que se num ano há despesa, no outro tem que ter receita. Mas nós vivemos um ano atípico, em que toda a categoria soube que a gente tinha que investir fundamentalmente no nosso grande movimento. Eu também estou inscrito. Vou marcar o tempo aqui, você marca. Bom, pessoal, o Conselho Fiscal, né, quando ele fez a análise dessas contas, ele constatou isso como irregularidade, né? E não é que está provando, talvez a Eliane colocou o termo, parcialmente as contas, né? Está aprovando as contas com ressalva. Esse aqui é o termo. Aprova a conta com ressalva. Com a ressalva disso, daquilo. Isso não quer dizer, em momento algum, que as contas, né, como um todo, estão irregulares. Elas estão com ressalva. Só, mais nada. A ressalva não é nenhuma mácula, né? Tanto é que o Conselho aqui, né, parabenizou a diretoria pelo número de filiados, né? Está aí um troféu que foi dado. Agora, não existe
só o lado positivo das coisas, não. Existe o lado negativo também. O lado negativo é fazer as coisas no afogadilho, né? Não dá para fazer coisa no afogadilho. Aqui, tem que colocar isso no Estatuto dos Valores. Espera aí, bom senso todo mundo fala que tem, mas na hora de precisar dele, falta, né? Porque se poderia, legalmente, viu, comprar uma Ferrari, porque no Estatuto não tem. Você podia comprar uma Ferrari, né? Aí não concordo com você. Porque é só questão legal. Não é questão legal. A gente tem que ter, né, um discernimento das coisas, porque isso aqui é coletivo, né? Isso aqui não é um lugar de desejos pessoais, né? Das pessoas desejarem uma coisa e lá é efetivar o seu desejo, né? Então isso tem que sim passar pela categoria. Então nós não abrimos mão do Conselho Fiscal, né? Está colocando isso para a Assembleia para deixar claro que tem as ressalvas, né? Então o Conselho Fiscal colocou claramente. Agora, se a Assembleia entender que não tem ressalva, que aprove, né? Mas nós estamos deixando claro que isso é uma coisa que tem que ser ressalvada, porque no futuro isso vai acontecer, como está acontecendo, porque na última Assembleia nós aprovamos a conta com ressalva, a Assembleia não fez a ressalva, né? E aí a coisa está evoluindo. Então amanhã, se acontecer coisas piores, a gente pode ser responsabilizado por isso. Às vezes seria ressalva, seria recomendações, não? Não, é com ressalva não existe isso. É diferente. É ressalva, sugestões e ressalvas. Não quer dizer que a coisa está irregular. Pessoal, posso começar? Recomendações. Posso começar? Posso começar? Pessoal, o Conselho Fiscal aqui pontuou 5 itens. Primeiro, falou que as contas estariam parcialmente aprovadas. E fez 4 recomendações. E uma delas pedindo a suspensão, que foi a questão do seguro, né? Então o primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: as contas estão aprovadas. Então não tem que aprovar parcialmente as contas, porque não teve nenhum item pelo Conselho Fiscal que foi rejeitado. Item de contas. Um cheque a mais, foi paga maior, tem que devolver dinheiro. Conta nenhuma teve problema no sindicato. Então, as contas têm que ser aprovadas integralmente. Esse é um ponto. Agora, com as seguintes ressalvas. Aí, beleza. Aí vem. Beleza? Então, não é parcialmente, é totalmente. Esse é um ponto. Segundo ponto, com relação aos gastos, acho que a gente pode avançar muito. O que a Rosilene falou, acho que a gente tem que referendar através da Assembleia. Não dá para engessar essa questão de teto, né? Me convenceu mesmo. Agora, eu queria dizer para vocês que tudo que a gente fez dentro das normas estatutárias e dentro do âmbito discricionário da direção do sindicato. Então eu peço que seja avaliado aqui pela Assembleia os 4 itens. Backbus, vocês compreenderam a questão que a diretoria esclareceu depois que recebeu o parecer do Conselho Fiscal? Backbus não tinha alternativa para a gente. E foi aprovado, né? E não dava para fazer cotação. A questão do carro. O carro até consegue entrar. A gente também evita de colocar aqui, porque aqui não tem um estacionamento, não tem um teto para amparar o carro, né? Pode ter uma chuva de pedra, pode danificar o veículo. Então também foi esse um dos motivos que a gente está pagando o estacionamento. Agora, a caminhonete a gente usou, gente. Ninguém nunca fez isso. Foram mais de 120 cidades. Quem está do interior aqui, por favor? Mais de 120 cidades que a gente visitou, cidades com estradas, estradas até de chão, esburacadas, de uma mão só. Então eu estou falando de segurança, né? A questão do seguro de vida, eu na diretoria, né? Já venceu o prazo, viu, Alexandre? Já venceu, né? Então foram quatro itens: backbus, o carro, o seguro de vida, que a gente pode avaliar,
dentro desse panorama do Conselho Fiscal. Ou suspende ou continua, mas aí fica para apreciação aí da Assembleia. E tem aí desses 4, né? Obrigado. Agora é igual o microfone, Alexandre. Encerrou as discussões, vamos partir para a votação. Pessoal, com relação ao seguro, chegou ao nosso conhecimento que realmente foi feita uma consulta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Porém, os parâmetros eram completamente diferentes. Então, no nosso sentido, não teve cotação e também não nos foi apresentado nada por escrito. E eu pergunto a vocês, quem é que compra alguma coisa ou contrata alguém sem fazer uma consulta? Pelo menos uma. Ainda mais nos dias de hoje, com a crise. Com relação ao seguro, eu volto ao valor, R$ 2,80 é irrisório. Mas o bom gestor, ele não olha o valor que gasta em um dia. Ele olha o montante gasto ao longo do tempo. E esse montante é muito significativo e ele está se dissipando, evaporando. E lembrando também do nosso coeficiente de liquidez, que ficou abaixo e a gente recomenda que seja 1. Com relação ao LAN, a gente não está pedindo para retirar direitos. A gente está pedindo que seja a forma diferente, que o Citraeng não contrate, mas que faça um convênio. Com relação à massagem, não sou favorável à retirada de massagem. Principalmente eu sou servidora da Justiça Federal, o local onde eu trabalho hoje tem mais de 110 mil processos. Se a gente não levantar da cadeira para fazer um alongamento, adoece, é licença. A massagem é necessária e eu defendo. Outro detalhe que eu quero abordar com relação ao carro, o carro já foi batido. Tá? É um detalhe que eu não falei para vocês. Não, ele foi batido depois que ele comprou. Então eu falo assim, o carro é grande. Não, é só um detalhe para falar. Como o Igor mencionou que aqui é difícil de entrar, então quer dizer, para a gente comprar, a gente tem que analisar tudo antes. Não dá para, não vai dar para manobrar, a rua é movimentada, o carro é grande, é difícil, tanto que ele não entra aqui. Ele está tendo que pagar um estacionamento de R$250. Quando ele vai para o interior, o estacionamento aqui está sendo pago mensal, mas lá também paga um outro estacionamento, porque o carro não fica na rua. E com relação às cotações do carro, todas as cotações apresentadas foram solicitadas pelo Conselho. O carro foi comprado no dia 11 de dezembro e as cotações apresentadas pela coordenadoria foi em 23 de março. Então, cotações apresentadas após a compra não é cotação. É isso que eu tenho para falar. Mais um detalhe, nós conselheiros, nós somos parceiros, somos amigos. O que nós desejamos é que o Citraeng seja cada vez mais atuante, mais fortalecido. Está de parabéns, ele é o terceiro do Poder Judiciário da União, a gente quer que ele seja o primeiro. E por isso que a gente faz essas ressalvas, para que elas proporcionem reflexão e para que todas as gestões sejam cada vez melhor, a administração, a ordenação do dinheiro e da condução da categoria, ok? Obrigada a todos. Gente, vamos colocar em votação, então. É exatamente como o Marcos colocou. A questão das contas estão aprovadas com as ressalvas. Agora vamos passar a leitura. No final, aí vamos por item nas ressalvas. As ressalvas são Vocês querem que leiam de novo? Não. Também não é necessário. Se vocês acharam prudente a nossa... A conclusão é essa. Não existe uma irregularidade. Algumas formas poderiam ter sido melhor adotadas. Né? Então, assim, as ressalvas são nesse sentido. E as 4 abordadas. Eu sugiro que agora, nesse momento, a gente passe para a votação. As ressalvas foram essas. O Marcos levantou a questão. Agora, a gente pode, por questão de encaminhamento, fazer a ressalva por ressalva ou fazer em conjunto. O que vocês acham? Ressalva por ressalva ou em conjunto? Ressalva por ressalva? Então vamos passar da ressalva por ressalva. Então vamos entrar na primeira ressalva e em regime de votação, tá ok? Qual que é a primeira ressalva que o Conselho fez?
Só uma Se a gente questão. concordou. Nessa ressalva, quando for colocar. Primeiras contas, né? Tem que ser as contas, não, Alexandre? As contas, quando for aprovada, Primeiro coloque em votação a aprovação das contas. Aprovação das contas. Pronto. Ótimo, é isso mesmo. A questão é essa. Então, ó, gente, em primeiro lugar, nós temos que colocar, obviamente, a votação das contas do sindicato. As contas do sindicato serão ou não aprovadas nessa Assembleia, correto? Então, quem é a favor de aprovar as contas do sindicato, levante o crachá. Com ressalva. Com ressalva. Aprovado. Agora vamos passar para o segundo ponto, que são as ressalvas. Uma por uma, correto? Parecer do conselho, né, agora? É o parecer do conselho. O parecer do conselho também é aprovação de contas na íntegra ou com ressalva, né? Então o conselho aprovou as contas com ressalva. As ressalvas agora vão ser uma por uma. É isso que foi colocado aqui, né? Então está colocando aqui as ressalvas. Ausência de cotações prévias relativa à aquisição de bem de valor alto, um carro, correto? Então nós vamos colocar aqui em votação essa ressalva. Ou seja, quando fizeram a cotação, mas o que é bem alto, né? O que é valor alto? É uma coisa subjetiva, tem que estar no estatuto. Espera aí, olha, se até esperarmos a reforma do estatuto, né, alguém considerar um bem alto aí e adquirir, quer dizer, depois passar isso para o conselho, quer dizer, nós temos que, em síntese, nós colocamos aqui essa ressalva. Ausência de cotações prévias à aquisição de bem de valor alto. Ponto. Aí, entre parênteses, nós colocamos o carro, mas é qualquer coisa, né? Agora, o que é esse valor alto, né? Acima de quanto? Para a gente até ter uma... Pois é, eu acho que não cabe a gente definir isso aqui. Eu acho que não cabe definir. O que a gente está levantando aqui é que a gente quer, quando for adquirir alguma coisa com valor mais significativo, que a categoria seja consultada. Mas isso não está no estatuto, é só bem imóvel. Só bem imóvel. Então, vamos colocar isso agora como uma praxe, né? É isso, acabou. É uma sugestão, então foi colocado. Então, em regime de votação, vamos entrar em regime de votação? Vamos entrar em regime de votação. Então, quem é favorável a essa ressalva, por favor, levante a mão. Vamos contar ou não precisa? Então, vamos contar. 1, 2, 3, vai baixando, por favor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos levantar, não, peraí, vamos levantar agora a mão quem que é contrário, né, a essa ressalva. Davi, baixa. 1, 2, 3, 4, 5, Igor, 6, pode baixar, 6, 7, 8, seu crachá está aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vocês não estão abaixando? Mas você tem que falar quem? 15, eu estou apontando aqui, ó, 15, 16, 17. Quer recontagem? Não. Então, a ressalva prevaleceu, 20 a 17. Bom, vamos passar para o segundo item. A outra ressalva, né? Também a ausência de cotação prévia à contratação de prestador de serviço de seguro de vida coletivo e sem consulta base a respeito do custo-benefício da categoria. Então, quem é favorável que exista essa ressalva, por favor, levante o crachá. 1, 2, 3, 4, Marco Aurélio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pode baixar, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16.
Quem é favorável a retirar essa ressalva do seguro de vida, por favor, levante a mão. Qual é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode baixar, gente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, essa não vai aparecer, essa ressalva. 21, né? Que deu? 21. Então, essa ressalva não vai constar, correto? Que foi a sugestão do Conselho Fiscal sobre o seguro de vida. Ausência de cotação prévia relativamente à contratação de publicidade no Backbus, né? Backbus, a minha questão de ordem civil, você não sentiu esclarecido, né? Essa questão aí que o Marcos levantou é bem interessante e plausível, né? Porque só tem uma linha, só tem não sei o quê. Mas o problema, Marcos, que eu particularmente vejo, né, é no calor da greve. Eu votei. Só que o valor, a gente tem que, né? Você vota. Aí você espera que tenha um certo consenso. Aí pega uma linha, né? Aí o Igor levantou outra questão aqui importante. Falou, peraí, isso está fazendo publicidade até agora, né? Eu realmente, eu sou sincero, eu não vi essa publicidade, outros viram. Essa publicidade, você poderia esclarecer como que ela está, por exemplo, hoje, está falando da greve, está falando dos salários, como é que ela está? Quem aqui viu essa publicidade no Backbus? Por favor, levante a mão. Backbus que fica atrás do ônibus. Tem várias. O servidor não é culpado o servidor não é o responsável pela crise. Pois é, então, está levantando aqui. O Marcos levantou essa questão. Tem da Dilma também. E esse valor que ele levantou aí, e o Igor está falando que isso tá aí, né? Está rodando. Então eu acho que a gente pode pensar nisso aqui, né? Discutir, né? Me sensibilizou sim. Eu vou te falar com toda honestidade, me sensibilizou. Peraí, só tem isso aí, tal. Eu não sei, a gente tem que discutir, tem que ouvir os conselheiros também, né? E discutir. Hã? A mídia é totalmente É verdade, a mídia é totalmente contrária. Claro, pode fazer. Eu acho que cabia à Assembleia, politicamente, ter decidido, talvez ter proposto, era uma liberdade que a Assembleia tinha, ter feito a proposta com limite orçamentário. A Assembleia é soberana. A proposta que foi colocada pela Assembleia, nós não podemos questionar aqui. Porque a Assembleia é discricionária, ela pode lançar proposta com limite, pode lançar proposta sem limite. A decisão da Assembleia foi de delegar isso aí para a diretoria, de dar confiança à diretoria. Havia 1000 pessoas na Assembleia, ninguém levantou que teria que haver um limite. Porque o anseio, até porque esse orçamento não estava fechado, e o anseio da categoria era ter o quanto antes isso nos ônibus. Tá? Então isso foi uma decisão política da Assembleia. Então, por isso que eu acho que não cabe. Eu quero só ter a segurança. A discussão nessa não, a discussão é a forma de que você consultou o preço. O preço é justo. Não, mas não tem como contratar, comparar com outras empresas. Mas dentro da própria empresa você contratar. Com os outros contratantes, você está cobrando quanto? Vai cobrar de nós o mesmo valor? Pelo menos isso tem que ser verificado. Eu gostaria também de acrescentar o seguinte, gente. É claro que tudo isso é explicável, né? Mas a ressalva, eu acho que todo mundo tem que entender bem, a ressalva é para que a administração e as próximas administrações vejam lá o que o Conselho recomendou. Aí fique atento para que não aconteça, que coloque então no Assembleia. A ideia é essa, então agora com as ressalvas de vocês, gente, tem razão, agora com a ressalva de vocês, nós temos uma segurança jurídica, até um parâmetro para poder falar, peraí gente, olha, vamos definir aqui no regimento interno, vamos consultar numa próxima Assembleia o que eles acham que, por exemplo, as contratações acima de 20 mil, é razoável que nós façamos imediatamente? Surgiu por exemplo, a mídia lançou uma coisa falsa nossa. Nós contratamos uma mídia para ir lá e rebater. É uma decisão que é na hora, entendeu? Então, até quanto a gente pode? Aí te dá segurança jurídica para decidir.
falando. É muito subjetivo. Eu concordo com o Rosemary falando. Agora, eu acho o seguinte, recomendação, tá? Eu acho que é saudável colocar como recomendação. Mas como ressalva, né, questionando a decisão da Assembleia... Pessoal, tá, deixa eu só fazer um comentário. Eu gostaria que cada um pensasse também, quando existem essas assembleias de greve, o número presente é tanto de filiado quanto não filiado. Eu não sei no âmbito do trabalho de vocês, mas eu que sou filiada ao Citraeng, eu me importo com o financeiro do Citraeng. Tem servidor que não é do filiado, ele não está nem aí para o sindicato. Existe, não existe, não quero saber, não quero contribuir, não quero nada. E nessas assembleias relacionadas à greve, todo mundo vota. Então, eu gostaria que todo mundo ficasse atento, que quando houver alguma votação que englobe dinheiro, todo mundo pensar um pouquinho mais. Qual que é a repercussão disso? Né? A Assembleia é soberana, mas vamos pensar no futuro. A gente não pode, no calor da emoção, se a gente for abraçar tudo que uma greve precisa, para a gente tentar mostrar que a gente tem direito a uma bandeira que a gente está hasteando, vai chegar uma hora que nós é que vamos precisar de ser abraçados e não vai ter quem vai abraçar o Citraeng. Então a gente tem que pensar nisso. Nós que recebemos, isso pode ser colocado na ordem do dia de uma AGE para que seja decidido soberanamente pela Assembleia. Um parâmetro, votar isso, acho que vai votar. Tinha 2 horas, porque é para sexta-feira, parabéns. Parabéns. Então, olha só, eu proponho que seja colocado como recomendação. Porque eu creio que ressalva sim macula. Colocar então a ideia do Davi aí, não sei se vamos botar na qual ausência, a gente colocou como ressalva a ausência de contratação prévia relativa à contratação de publicidade do Back Plus. É a mesma linha de raciocínio das outras duas. É a mesma linha. A gente só quer saber se o preço pago é o condizente do mercado. Isso, ressalva. Se ele pagou R$1.000 ou 50 mil, não. Eu sei se R$1.000 foi pago justamente ou 50 mil. A Assembleia está esclarecida. Então, a Assembleia está esclarecida, né? Então, quem concorda em colocar isso, né, no parecer e tal, ausência de votação prévia relativamente à contratação de publicidade Plus, levante a mão. Quem concorda em manter dessa forma, ausência de votação prévia relativa à contratação de publicidade Plus. Fala no microfone. Quem? Regime de votação. Em regime de votação. Tem 2 propostas sempre, né, gente? Concordar com o parecer ou discordar do parecer. O parecer colocou uma ressalva. O Davi levantou outra coisa, que é a questão da recomendação. Eu acho que aí o Moisés falou assim, olha, a gente tem que seguir a mesma linha que a gente estava seguindo. Ou é ou não é, né? Então aqui está com ressalva. Então a ressalva do seguro de vida não existe. Acabou. Foi, né? A outra existe, do carro. E essa aqui é outra para ser votada. Vamos votar? Vamos votar? Então, ó, quem concorda em manter a ressalva de cotação prévia relativa à contratação de publicidade Back Plus, levante a mão. Cracha. Deixa eu ajudar na contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos para agora quem concorda, né? Da retirada, né? Da prévia, né? Do Back Plus, levante a mão aí. Ausência de cotação. Quem concorda retirar isso? Vou contar comigo, tá? Vou começar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Então, foi vencedora por 18, né? 19 a 18. Então, retirou-se também
parecer. Então só ficou o parecer com a ressalva do veículo. Acabou? Então. Tem mais uma aí, Ana 4. Peraí. Não, é porque foi colocado aqui, gente, é o tipo do veículo, entendeu? Eu acho que isso aí já, a questão do tipo do veículo, tipo, modelo e dimensão do veículo adquirido, considerando que outros veículos podem ter sido adquiridos com valor bem menor e, ao mesmo tempo, atenderiam necessidade relativamente ao seguro, conforto, resistência, manutenção e capacidade de passageiros e carga. Então, isso eu posso ter entendido errado, mas realmente é outra ressalva. Então, vamos partir para regime de votação. Né? Então, quem concorda em manter essa ressalva, por favor, levante o crachá. Não está esclarecido, gente? Então, vou esclarecer de novo. A primeira, a ressalva, a primeira que foi levantada, foi referente ao veículo, certo? Ao valor do veículo. Agora foi levantada a ausência de cotação prévia de um bem de maior valor, né? Que a gente considerou, no caso, esse veículo. E agora, relativamente ao tipo, né? A gente levantou a ressalva porque, olha só, vamos supor que essa questão aqui não fosse aprovada, né? Aí, aqui eu falei, chega um maluco aqui e fala assim, vamos comprar uma Ferrari. Não tem no estatuto, é só bem móvel, entendeu o que eu estou falando? É isso que é complicado. Então a gente tem que colocar freios nisso. Comprou uma máquina, teve engano ali, uma filmadora, né? Descobriu que ela não pode depois. Então a gente tem que, porque é assim, é dinheiro do sindicato, tem que tomar cuidado, né? Então a gente tem que estar com cuidado. É isso, é isso que nós estamos falando. Não estamos falando que ninguém está agindo de má fé, com má intenção, nem nada. É agir com cuidado, né? Então, e valores, né? Então, aqui no caso, nós condenamos o carro com o valor e o tipo, né? Então, o tipo, modelo, dimensão dele, considerando que outros veículos poderiam ser com um valor menor e, ao mesmo tempo, atenderiam às necessidades relativamente de segurança, conforto, resistência, manutenção e capacidade. Eu estou falando, em síntese, é o seguinte, você pode trocar um carro pelo outro. Inclusive, o próprio Marcos levantou isso. Isso não é motivo, né? Então, nós rejeitamos conta aqui, né? Então, é só... Perdeu o objeto. Perdeu! Perdeu o objeto. Isso é que eu vi, tá ligado a outra. Por isso que eu não coloquei nem em votação isso aqui. Eu entendo também que perdeu o objeto. Já colocou o valor, para que colocar isso, não é mesmo? Para que manter o negócio desse? Eu não acho que fica bem, né? Eu acho que o Marcos tem razão. Então, todo mundo concorda com esse posicionamento? Já colocou lá uma ressalva, foi aprovado com uma única ressalva, certo? A questão do carro, com valor e tal, e as contas foram aprovadas. E é isso aí, pode encerrar a Assembleia? Então a Assembleia está encerrada e nós estamos de parabéns. Pode falar. Acabou não. Querem falar? Pode continuar falando aí. Você vai embora? Gente, agora a segunda parte da prestação de contas, que é o planejamento orçamentário. Não acabou ainda não. Vai. É obrigatório, tá? Ninguém foge não, por favor. Pode fechar a porta aí, esse pessoal não vai embora não. Pode sentar quietinho. Vocês aguentaram até agora, não aguentar mais. Agora vamos fazer o planejamento orçamentário para o ano que vem. Tá? Igor, por favor, providencie aí. Eu vou começar. Com jeito ou sem jeito eu vou começar aqui. Toma uma água, toma um café, volta. Fecha a porta do sindicato, não deixa ninguém sair. Oi, peraí. Só vou enquadrar aqui. A luz. Apaga a luz daqui da cima. Obrigado. Não vai precisar disso aqui não. Bom, já vou começar aqui o planejamento estratégico, tá?
nós temos alguns itens previstos para o ano que vem. Muito disso que está previsto é com base no que já foi gasto no ano passado. Então nós temos previsões. Algumas vão aumentar, outras vão diminuir, outras vão deixar de existir. Tá? Tudo isso aqui foi feito com base no ano passado e outros anos anteriores, né? E tendo em vista qual que é a programação para o ano que vem. Ok? Então, ó, item primeiro lá, custeio e despesa com alimentação, 4.080. São as reuniões que a diretoria faz, né, mensalmente. Então, assim, é um pãozinho de queijo, é um cafezinho, são despesas anuais, 4.080. Não, Assembleia não entra não, isso aqui é só despesa de diretoria só, tá? Licença de mandato classista, é a licença dos diretores que estão liberados. Atualmente, eu, o Célio e o Alain, tá? O Sandro era liberado, mas ele retornou para atividade no cartório eleitoral. Tá? Indenização de progressão. Tá? É a questão do Brand. Quando ele estava aqui no sindicato como presidente, ele não teve a progressão. Então foi decidido já em várias assembleias, decidido e confirmado em várias assembleias, que ele teria direito a uma indenização por parte do sindicato dessa progressão. Isso está sendo discutido judicialmente. Quando encerrar a questão judicial, se for favorável a ele, ele devolve. Se não for favorável, ele nos paga. Certo? Plantão de coordenadoria. Os nossos colegas que ficam trabalhando aqui o dia inteiro. É o Dirceu, os outros aposentados que trabalham aqui. Eles têm direito a uma indenização por dia, apenas para questões de alimentação, basicamente. Os diretores licenciados não têm direito a essa verba, tá ok? Então, ocasionalmente, tem que fazer uma visita contagem, tem que fazer uma visita betim. Os diretores que não são licenciados têm direito a uma verba. Então, a nossa previsão de gasto para o ano que vem, né, é de R$36 mil. E não inclui só os diretores, não. Inclui também o filiado que vai participar. Às vezes o Vicente, que é aposentado, viaja com a gente para o interior do programa Pé da Estrada, até dirigindo o veículo também, ele faz jus a essa indenização, tá? Despesa de conselho fiscal, transporte e diárias, 2.880. Começou a ser pago o valor de meia diária para cada conselheiro por reunião. Se eu não me engano, isso tem... Lucilene? Sim. Tem quanto tempo que a gente começou a pagar essa meia diária? É recente. Foi esse ano. Todas as gestões anteriores. Não, mas não, ano passado não era pago. No final do ano. Final do ano. Foi. Isso, que é coisa recente. As outras administrações sim, mas a gente já começou a pagar a partir desse ano. Tá? Então a previsão para o ano que vem continuar pagando. Tá? Salários, 1.103.000 reajustados conforme acordo coletivo, tá? De trabalho 2016. Está disponível para quem quiser ver o acordo coletivo feito com o Sindicato dos Trabalhadores em sindicatos. Tá? Vale alimentação, 220.800, o aumento devido ao acordo coletivo de trabalho. Vale transporte, 36.653, devido ao aumento da tarifa urbana, mais 15%, e nós incluímos no acordo coletivo o ticket-car, que é equivalente ao vale transporte para aqueles servidores que têm carro. Tá? Mas é ticket, não é espécie, não é dinheiro. Tá? É um ticket, tal como é o ticket de alimentação. É benefício, não é dinheiro em espécie, para não gerar encargos trabalhistas. Deixar isso bem claro. Ok? Plano de saúde, 97.537. O aumento devido à faixa etária, infelizmente nossos servidores também envelhecem, né? E o reajuste anual e o aumento do número de funcionários. Tá? Então são esses três itens. Seguros, 5.811. É um valor que está mantido com relação ao ano passado. E é obrigatório porque está definido em acordo coletivo. Ah, perfeito, desculpa. Também previsto na CLT, já tinha esquecido disso. INSS de funcionários. Aí vejam um absurdo. R$262 mil. Para quem não sabe, basicamente, para cada salário que a gente paga para o funcionário, um outro salário a gente banca para o Estado. Entendeu? Então, só para reforçar bem, gente. O problema não é o salário que a gente paga para o funcionário. O problema é o salário que a gente paga para o governo. Para manter o funcionário aqui. Né? Então, essa fortuna... Oi? Então a gente paga essa fortuna para o INSS todo ano. Para o coitado do funcionário chegar lá no fim de aposentar, vai receber aquela mixaria de salário mínimo. Né? Quando chegar lá,
O Fundo de Garantia de Funcionários, 112.571, considerando um aumento de 15% também. Tá? PIS, 11.040, considerado já um aumento de 10%. Esse PIS, na minha opinião, já podia até ser extinto, porque não vale para nada. Acertos rescisórios, 27.933. Já foram 2 acertos esse ano, já foram pagos, já estão quitados. Então a gente tem a previsão de não ter, esperamos que não tenha mais demissão para o próximo ano, tá ok? A gente pretende manter o corpo de funcionários mais estável. Assessoria política, 48.620. Nós não reajustamos ainda esse ano, vamos reajustar. Assessoria e formação sindical, o ILAESE, 30 mil. O contrato ainda não foi reajustado. A gente não pretende reajustar no momento, tá? Porque a gente entende que o valor está razoável, que a gente paga para eles. Serviço contábil, a previsão é de 70 mil. Porque a nossa Sara está pleiteando um reajuste aqui que a gente vai questionar com ela ainda, entendeu? Que é um pouquinho superior à inflação, sabe? A gente vai conversar com muita calma, com muita tranquilidade, não questionando a qualidade do trabalho dela, viu, gente? Um trabalho de excelente qualidade. Mas ela está valorizando o passo, mas a gente negocia. Né? Registro do coral, 17.956. Já considerado reajuste previsto em contrato, que é o IGPM. É o nosso maestro aqui do coral do Citraec. Né? Serviço de massagem, 328.893 reais. Tá? 20% considerado já o crescente